Você faz as honras da casa, Lili, no primeiro momento, né? Pode começar, já estamos ao vivo, professor Vance. Boa noite, meus amigos. É uma honra recebê-los aqui conosco. Nós vamos iniciar uma live que, gentilmente, a professora Lilian e o professor Raisson se propuseram a nos oferecer, a nos brindar com seu conhecimento. E a gente agradece profundamente a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença dos familiares, agradecer aos alunos que, porventura, participem dessa live, aos nossos professores, aos nossos colaboradores. Um agradecimento especial à minha filha Lohine, que se dedicou bastante para que isso viesse a ocorrer, incentivou que nós fizéssemos essa atividade. Esse agradecimento é extensivo também a Dani, que é uma jovem que nos dá o suporte técnico aqui para que essa live aconteça. E certamente o que vai ser debatido aqui através dos nossos amigos será de extrema valia. Nós iremos principalmente ouvir muito e ficar atentos aos detalhes no tocante à nossa higiene mental, às nossas relações, para ver o que a gente pode fazer. Como eu tinha comentado com a Lilian e com o Raisson hoje à tarde, 2020 foi um ano muito difícil, um ano complexo demais, e 2021 a gente tem que centralizar as nossas energias, ter esperanças de um ano mais feliz, porque esse ano foi um ano muito, muito complexo, de muitas percas, e a gente espera que isso venha a se materializar em 2021. Aqueles que estão aqui conosco, nosso muito obrigado, e a partir desse momento, eu deixo à vontade tanto a Lilian como o professor Raisson para nos brindar com seu conhecimento, deixando também claro que nós iremos deixar essas nossas atividades disponibilizadas no portal da escola, bem como no Facebook e no YouTube. Então, porventura alguém não possa assistir hoje, certamente nós teremos um encontro marcado em dias posteriores. Olha aí, professor. Cristiane Oliveira entrou. Boa noite, Cristiane. Francisco Boa noite. Silva. Boa noite. A Rosângela Cristófoni também, aqui, ó. Boa noite aqui com a gente. Parabéns. A Sandra. Boa noite a todos Rosângela. também. Legal. E aí nós fazemos um apelo para todos aqueles que estão participando que realmente se identifiquem. E, se possível, se identifiquem como pai, mãe, ou professora, ou mesmo aluno. São todos convidados. E muito bem-vindos, muito bem-vindos. A Lohine, boa noite, Lohine. Bom tê-la aqui, olha Penélope. Penélope. Acho que é importante, né, a gente identificar, né, professor Raisson, para a gente saber aqui, para isso ser um bate-papo mesmo, né, como se estivéssemos presenciais, né, então, já que não podemos estar aqui presencialmente, que seja de uma forma bem dinâmica aí, com a apresentação. A Cristiane é professora do primeiro ano, o Paulo Tolosa também entrou, boa noite. Gente, assim, é muito bom tratar as pessoas pelo nome, da mesma forma como no Colégio Vanx, cada aluno é tratado como único, como exclusivo, de uma forma personalizada pelo próprio nome, e o professor Vanx sabe o nome de cada um, sabe o nome do pai também, e se duvidar, sabe até o CPF. Então é muito bom aqui que na nossa live a gente faça do mesmo jeito. Rosângela, estamos aqui, mãe e pai juntos, que beleza, gente! Mãe e pai juntos, é um exemplo. Que bom. Um beijão aqui para a Júlia. A Júlia canta Elis Regina. Olha, que delícia! Júlia, aluna? Júlia. Cristiane Oliveira, professora do primeiro ano. Que beleza, Cristiane, bem-vinda. Acho que temos mais gente aí. É pai da Júlia, entendi. Júlia Tolosa. Que beleza, gente. Gente, a nossa conversa era despretensiosa, tá? No que diz respeito a gente conversar sobre assuntos extremamente importantes do ponto de vista da educação, da psicologia, a ideia não é entrar em tecnicismo, pelo contrário, é trabalhar dentro de um linguajar muito íntimo, muito próximo, de maneira, assim, muito serena, muito tranquila, tá? E aí, quanto mais vocês puderem interagir, quanto mais vocês puderem questionar, reclamar, criticar, perguntar, mais e melhor. Ivone acaba de entrar. Bem-vinda, Ivone. A Ivone, boa noite, segundo ano.
Que beleza. Deixar claro aqui esse canal do chat para que a gente possa receber essas perguntas, né, professor Raíssa, para que a gente possa interagir. É muito importante a gente saber o que vocês têm dúvidas ou que podem contribuir com a gente também. É uma noite, com certeza, de muito aprendizado para a gente também. Gente, é muito importante também que vocês propaguem tudo que vocês vão ver, ouvir, criticar, reclamar, tá? E que a gente não fique só neste momento. Isso vai estar gravado, isso agora também está sendo transmitido pelo YouTube, mas é bem importante que você se torne um multiplicador, que você converse com outras pessoas da sua família, do seu círculo, do seu meio, aí de Vilhena, para que todo mundo sinalize e sintonize numa mesma frequência, a frequência da educação socioemocional. Acho que a gente tem mais gente chegando aqui, a gente já está com o tempinho que a gente iniciou, acho que a gente pode começar essa conversa e conforme o pessoal for chegando, vamos colocando o nome aqui com a gente, né, professor? Vamos se identificando. E eu queria começar aqui, então, essa conversa, perguntando a todos aqui que estão com a gente já, como você está se sentindo hoje? A gente vai ter um papo aqui sobre essas questões da educação socioemocional, então a gente gosta sempre de perguntar como você está se sentindo hoje. Então, respondam para a gente aqui no chat como vocês estão se sentindo hoje. E eu queria direcionar essa pergunta ao professor Vanks também. Professor, como você está se sentindo hoje? Responda para a gente enquanto a gente aguarda o pessoal responder aqui também. Você quer que eu comente ou você quer uma palavra só? Eu posso fazer dos dois jeitos se você quiser. Pode fazer dos dois jeitos. Vamos lá, bora. O comentário é sempre mais adequado. Eu estou me sentindo muito saudoso. Eu estou me sentindo muito saudoso. O convívio com os colaboradores da escola, com os professores da escola, com os meus alunos. Eu estou me sentindo muito saudoso. Eu acho que é o que mais me sensibiliza no tocante a escolher uma palavra, né? Eu estou muito saudoso. Que bom, que bom. A gente já tem também a participação aqui no chat, ó, professor Raíssa. O Francisco Silva, ele falou que ele está se sentindo muito bem. Good vibes, que bom. Bem-vindo, Francisco. E a Ivone diz esperançosa e confiante. Confiante. Beleza, gente. Cristiane, estou muito bem. Ótimo. Feliz. Que bom. Cícero, Cícero feliz. Cícero, que Deus te abençoe e te guarde. Tá? E tem muito mais, Daniele. Gente, eu vou dizer para vocês como eu estou, se vocês me permitirem. Concretamente. Eu estou muito feliz aqui e agora, por estar com vocês. Pela oportunidade que o professor Vanks está nos dando. Até porque nos dias de hoje, ter conversas como essas é muito mais do que importante. É urgente. É imperioso que a gente trate das questões emocionais, porque o que estamos vivendo é ímpar. Nunca aconteceu antes. E todos nós, em especial nossos filhos, nossos alunos, eles vão carregar marcas. E o tamanho dessas marcas vai depender da forma como nós vamos lidar com isso. Mas voltando a mim, eu estou feliz, mas ao mesmo tempo muito angustiado. E parece assim paradoxal, parece ambivalente, parece incoerente. Como alguém pode estar feliz e angustiado? E por que eu estou angustiado? Eu estou angustiado porque, claramente, nós temos mais de 170 mil mortos no Brasil. Nós temos mais de 1,5 milhão de mortos no mundo. Acabei de ver na televisão aqui uma notícia de que as escolas públicas que já estavam reabertas, em grande parte dos estados, vão fechar de novo. A gente estava diminuindo sensivelmente o número de casos e de mortes por Covid, aqui no Ceará, inclusive, há pouco mais de uma semana. E aí, na semana passada, já subiu para 250%. É importante dizer que eu estou em Fortaleza, capital do estado do Ceará. A professora Lilian está em São Paulo, não é isso? Sim. Onde as coisas não estão melhores, né? Não, senhor, nem um pouco. Também estamos passando por esse pico de novo, né? Voltando a uma coisa que não acabou, né? Na verdade, a gente não passou por isso ainda, estamos passando. E aí eu, que sou um senhor de 53 anos de idade, sendo 33 de sala de aula, extremamente vivido, eu me sinto angustiado. Eu fico imaginando qual é o sentimento dos nossos alunos, dos nossos filhos, das crianças. E aí vem uma constatação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Brasil
é o país mais ansioso do planeta Terra. E essa pergunta que a Lilian fez agora há pouco, como você está se sentindo? Existem estatísticas que dizem que 1 em cada 3 pessoas, 1 em cada 3, não sabe responder. Porque não sabe dizer o que está sentindo. Especialmente aqui e agora. Só para ilustrar, você já deve ter visto 2 pessoas que cruzam uma pela outra. Um diz, e aí, tudo bem? E o outro tá legal. Um não quer saber se o outro tá bem, e o outro não quer responder também, não. Então, a gente fica na superficialidade, a gente fica na impessoalidade, a gente perde a humanidade. E tudo isso traz consequências muito negativas do ponto de vista psicológico. E o ponto de vista psicológico, ele impera sobre qualquer outro ponto de vista. É isso, Lilian. Com certeza, professor. E esse ponto também, quando a gente fala, né, de demonstrar ou dizer o que a gente está sentindo, no geral a gente faz isso de forma muito genérica, né, pessoal? Aqui a gente ou diz que a gente está bem, ou a gente está mal, ou a gente está feliz, ou a gente está triste. E por que a gente faz isso? Porque a gente não aprendeu, né, a nomear as nossas emoções. Ou muitas vezes falar sobre as nossas emoções, ou falar o que a gente está sentindo de fato, visto a sociedade, é ruim, né? Muitas vezes dizer que você não está bem é ruim. Então, muitas vezes a gente anula aquele sentimento, aquela emoção, ou por muitas vezes eu não sei identificar. E isso, com certeza, gera muitas consequências para a gente, né? Então, por isso que a gente sempre começa esse nosso momento fazendo essa reflexão, né? Como você está se sentindo hoje? Então, será que a gente está olhando para dentro, né? Será que a gente está olhando para dentro da gente mesmo e identificando o que a gente está sentindo? Porque muitas vezes a gente está esgotado, a gente está cansado, mas a gente tem que passar uma postura ali que está bem, que está forte, e o quanto isso pode nos fazer mal, né? E em vista a um cenário de pandemia, que é o que nós estamos vivendo, né? Que todos nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa rotina. Então, são situações que geram impactos, né? E aí eu queria até, entrando um pouco nisso, pensar aqui e refletir junto com vocês quais que foram aqui os principais sentimentos e emoções que vocês tiveram durante esse distanciamento. Conta aqui pra gente, porque acho que esse papo aqui já está trazendo pra gente alguns entendimentos, né, do que é essa questão de sentimento e emoção, e é legal a gente saber como que para vocês foi isso durante esse distanciamento social. E eu queria que o professor Vanks também contasse um pouco, né, quais foram esses sentimentos, quais foram os principais sentimentos e emoções que apareceram aí durante esse processo de distanciamento social. Eu poderia dizer que nós passamos etapas distintas, nós como professores, e os pais, os próprios alunos, e ao longo dos meses nós fomos nos adequando a uma situação inédita no nosso processo de ensino-aprendizagem. No primeiro momento nos sentimos desafiados, muitas vezes impotentes em função de ser uma área que nós não atuávamos, mas com muita força de vontade, com muito acerto e muitos erros, nós conseguimos superar muitos obstáculos que se apresentaram. Eu vejo na relação, nesse processo que a gente tem de ensino de aprendizagem, que houve uma troca muito grande, houve uma empatia envolvendo família, professores e pais praticando a empatia, nós nos colocando no lugar dos pais, o desafio que eles tiveram de complementar a educação formal, e os pais colocando-se no lugar dos professores, que distante dos seus alunos tiveram que se reinventar. Eu acho que esta química aconteceu, apesar de ter sido um ano de percas, nós aprendemos muito, e eu acho que a empatia foi a maior das armas que nós conseguimos para tentar encarar esse momento de tanta dificuldade. E eu acho que a nossa condição como instituição de ensino, ela se pautou muito nisso, e sem falsa modéstia, a nossa escola sempre teve esse lado de humanização nas relações com as famílias e principalmente com os alunos, que nós consideramos como verdadeiros filhos. Isso nos facilitou muito. No momento de tanta dificuldade, os pais nos ajudaram muito, confiaram ainda mais no nosso trabalho, e isso foi um grande combustível. Olha que bacana o que a Dina disse. Dina Guzmão. A Dina, ela admitiu com muita clareza que sente medo, incerteza, dúvidas e tristeza.
Eu ouso dizer, gente, que 210 milhões de brasileiros sentem as mesmas coisas. Parabéns, Gina. Agora sim, admitir sentimentos como esse, muitas vezes são vistos como sinais de fraqueza, especialmente no sexo masculino. Nós somos criados para engolir o choro, para deixar de ser mariquinha. Vocês ouviram essa frase recentemente. O problema do brasileiro é que ele é mariquinha. Gente, que coisa imbecil, que coisa ridícula. Nós temos que, cada vez mais, falar sobre o que sentimos. Na Base Curricular Nacional Comum, que é o documento que norteia a educação no nosso país, existem 10 competências. 10 macrocompetências que todos os professores têm que desenvolver nos alunos, além dos conteúdos das suas próprias disciplinas. A macrocompetência 8 é autoconhecimento e autocuidado. Quer dizer, eu só posso cuidar de mim somente se, antes me conhecer. E eu digo com muita convicção, uma quantidade enorme de pessoas que eu conheço não conhece a si mesmo. E não conhecendo a si mesmo, é incapaz de cuidar de si mesmo. E o que a gente tem visto todos os dias, isso é muito triste. E aí eu peço até permissão para mostrar a realidade nua e crua como ela é. O nosso objetivo aqui é criar esperanças de que vai passar, que dias melhores virão, e tudo mais que vocês já sabem. Mas nós não vamos fechar os nossos olhos. Nós não vamos entrar numa de negacionismo. Nós vamos admitir como as coisas são até para transformá-las. Mas objetivamente, concretamente, tudo isso que está acontecendo está adoecendo o nosso planeta. Está adoecendo o planeta, as famílias, os pais, as mães e os filhos. Porque além desse Covid, a gente vive uma crise ambiental terrível. Além da crise ambiental, a gente vive uma crise econômica. Além da crise econômica, nós estamos vivendo também uma crise de valores, gente. De valores humanos. Isso tudo incomoda cada um. Verdadeiramente, eu tenho muita dificuldade para expressar meu sentimento. E isso faz parte da educação que eu recebi. Recentemente eu aprendi um pouco mais a lidar com isso. E a proporção que eu lido um pouco mais com o meu sentimento, que eu me reconheço, que eu me identifico, há uma imensa probabilidade de cuidar um pouco mais de mim. Mas o que a gente vê nas escolas hoje, infelizmente, são crianças se automutilando. Hoje à tarde eu ouvi um relato muito triste. Mas além de crianças se automutilando, a gente tem visto também muitos episódios de jovens com síndrome do pânico. Alguns colegas professores. E aumentou drasticamente o número de depressão. E, especialmente, isso é muito incomum entre jovens e crianças. Crianças de 9 anos hoje tomando antidepressivos. Porque esse contexto que nós estamos vivendo não nos favorece. Ele é extremamente adverso. Agora, se aprendermos a lidar com isso, aí não tenham dúvida. Vai ficar um pouco mais leve. E o professor Vanks agora há pouco falou dos professores. Professores são fantásticos. Eles realmente se reinventaram. Professores que não sabiam lidar com tecnologia estão fazendo aulas espetaculares e eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas. E aí, para concluir a minha fala, a gente tem ouvido sistematicamente que os heróis de hoje são os profissionais da área de saúde. E são de fato. Muito obrigado a todos eles. São verdadeiros heróis. Os heróis de hoje, mas os heróis de sempre, são nossos colegas professores. Professor, e eu acredito que quando a gente está falando dessa questão dos professores, né, terem se reinventado, tem um comentário muito interessante aqui da Penélope Santos, que ela conta, quando a gente perguntou como estava se sentindo, quais foram os impactos, ela fala que senti curiosidade em aprender algo novo, me despertei para um novo mundo que não conhecia e vou continuar usando a tecnologia a meu favor e a favor dos meus alunos. Achei muito bacana esse comentário. Muito obrigada, professora Penélope.
Parabéns, Penélope. E eu acho que também é um ponto da gente trazer aqui, a gente está falando muito de todos esses, de tudo que gerou essa pandemia, né, que são as questões das frustrações, dos medos, das incertezas, né, que são sentimentos e emoções que afloraram a todos nós, principalmente a família também no convívio com seus filhos. Muitos pais descobriram os seus filhos em casa, né, porque a gente tinha uma outra rotina, e houve também uma questão diferente de entender qual que era de se colocar no papel de educador também, né, ali de educar além. Então, eu queria até compartilhar aqui com vocês, para que a gente também possa trazer que no meio de tudo isso, a gente tem a esperança aí, junto aos nossos alunos, de falar de como que é lidar com essas emoções e o quão é importante. Então, eu queria compartilhar com vocês o vídeo de uma aluna do Pleno, de uma das nossas escolas parceiras. A gente pediu licença aqui com o professor Vanks para compartilhar com vocês, porque é importante compartilhar coisa boa, né? Então, eu queria que a Dani trouxesse um vídeo bem curtinho, com o depoimento da aluna falando sobre o que é trabalhar e ter esses momentos para cuidar, né, de si, do autoconhecimento. Dani, você pode trazer para a gente? Olá, boa tarde. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Momento Pleno do Colégio Seban, que é realizado pela tia Tainá. O Momento Pleno, ele é socioemocional, que tem várias histórias divertidas. A tia Tainá nos conta sobre as emoções, principalmente, que é a alegria, a tristeza, o medo, o choro. E, gente, eu amo o Momento Pleno. Quando acabar essa Covid-19, eu quero que a tia Tainá continue realizando esse momento perfeito com a gente um pouquinho. E um beijão! Até mais! Olá, boa tarde! Acho que deu para ouvir, né? Aqui sobre a tia Tainá, e acredito que a gente tenha muitas tia Tainá aqui também no Colégio Vanks. Eu queria até também que o professor Vanks compartilhasse com a gente esse trabalho que já é desenvolvido, né? Junto ao colégio, esse cuidado também, né? Que a gente já tem aí com as nossas crianças, no que tange a questão socioemocional. Nós temos uma equipe de professores, principalmente eu queria até agradecê-las, elas estão aqui presentes. As professoras das séries iniciais são dignas de muitos elogios, porque elas têm muito mais do que o lado pedagógico nas relações, né? Nesses momentos de dificuldades que a gente precisa aprender a gerenciar estresse, angústia, dificuldades, elas tiveram uma postura ímpar, e eu sou muito grato. Eu costumo dizer que ser professor não é escolher uma profissão, é assumir um compromisso, uma missão, e se tratando de séries comparativos no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, eu vejo um grau de dificuldade bem maior para os professores das séries iniciais, o desafio é bem maior, e sem dúvidas, esse compromisso, essa busca de ajuda por parte deles foi muito, muito significativo. Recebemos algumas mensagens de alguns pais e de algumas mães que nos encheram de esperanças que o caminho foi trilhado da melhor maneira possível, e eu aqui deixo registrado o meu agradecimento a essas heroínas das nossas séries iniciais. Acho bacana, gente, endossar as palavras do professor Vanks, porque eu tive a oportunidade de conhecer a escola, já fui a Vilhena, já estive com os pais, já estive com professores, já estive com alunos, e realmente o sentimento que a gente tem é que esta é uma escola diferenciada. Tá? Ela é diferença no tratamento humano, na forma. E isso se concretiza principalmente na hora que a gente percebe que o diretor, dono da escola, ele tem uma intimidade com os alunos que me impressionou. Os alunos passavam por ele numa relação como quem estavam tratando de um amigo. Eu digo, ué, que coisa legal, tá? E isso faz com que a escola cada vez cresça mais, e cresça mais em qualidade, porque a aprendizagem só se concretiza quando existe vínculo emocional, quando existe uma ligação, quando existe empatia. E aí, a competência 9 da BNCC é sobre empatia e cooperação. O professor precisa empatizar com o aluno precisa empatizar com o professor, para que ambos cooperem, para que a aprendizagem se concretize. Caso contrário, não vai rolar nada. O professor pode morrer de dar aula, mas o aluno não vai aprender, porque é necessário, antes disso,
empatia e cooperação. E isso são competências socioemocionais. E todos nós sabemos que quando um aluno tem desenvolvido as competências emocionais, ele é capaz de aprender qualquer outro conteúdo de qualquer outra disciplina. Se ele não tiver as competências emocionais bem desenvolvidas, muito provavelmente ele terá tamanha dificuldade de aprendizagem. Eu gosto de complementar, professor Raisson, assim como mãe também que sou, a gente está muito acostumado, né, a entender que a gente precisa entender, por exemplo, ensinar os nossos filhos a comer de garfo e faca, né? A gente passa ali alguns ensinamentos básicos, mas a gente também precisa entender que a gente precisa ensiná-los a como manejar, né? A como lidar com essas emoções, né? Com a frustração, com a raiva. Então, isso também é um papel nosso, né? Dos pais. E isso é muito importante quando a gente tem uma escola que tem esse olhar, né? Que tem essa questão da empatia junto aos professores e aos alunos para gerarem esse resultado. E eu vi que o Francisco colocou aqui um elogio muito bacana, que ele falou, não temos um diretor, temos um maestro. E acho que é uma orquestra muito bem regida. Aí o Colégio Vanks, não é mesmo, professor Raisson? E olha que legal, o maestro não toca. Numa sinfônica, numa orquestra, numa filarmônica, o maestro não toca. Isso é que é mais bacana. Mas ele harmoniza todos que tocam instrumentos diferentes, com modelos diferentes. E aí, realmente, conheço meu amigo Vanks, conterrâneo aqui do Ceará, um cara que tem uma história em Vilhena que é invejável, e estou de acordo, Francisco, ele é um maestro, porque tem maestria, e mais do que isso, porque ele sabe reger a educação. Não por acaso vai surgir daqui a pouco um novo prédio, né? Vocês todos já sabem que está sendo construído para dar mais conforto ainda, mais qualidade, mais bem-estar para os nossos alunos, favorecendo cada vez mais a relação entre eles. Parabéns, Max. Obrigado, Francisco. Francisco é o nosso professor de filosofia, trabalha com arte, é músico, é uma pessoa muito engajada no processo da escola, faz parte dessa engrenagem e nós devemos muito a ele. É um grande professor. Aí ele diz, o nosso maestro toca. Pois é, Francisco, eu vivo brigando com o Vanks. Eu digo, professor Vanks, você não pode mais dar tanta aula assim, porque tu tem uma operação muito mais complicada. O senhor tem que ser gestor cada vez mais. Tá? Mas, rapaz, mas eu gosto de dar aula. Que bom. Parabéns, Major. Maestro. Olha, e eu queria até dando sequência aqui nesse papo que tá bom demais, a gente falou um pouquinho aqui sobre como está se sentindo, né? Como essa nossa dificuldade de contar como a gente está se sentindo. Eu queria até que o professor Raisson também trouxesse um pouco e o professor Vanks compartilhasse com a gente aí quais seriam, né? A gente falou desse cenário que a gente está vivendo de pandemia, mas, de novo, preocupado com a formação integral dos nossos alunos, né? No que pensar sobre o futuro. Quais seriam os impactos, né, na questão da educação que a gente hoje traz para os nossos alunos, né? O que a pandemia traz de impactos para a saúde mental, tanto dos nossos alunos quanto, né, dos nossos pais e nossa, né, dos adultos? Pois é, professora. Eu estava recentemente com o diretor de uma escola aqui no Ceará e ele me disse que fez uma estatística na escola dele e que 7% dos alunos, 7%, quase 10%, estavam enlutados. Estavam de luto. Porque perderam ou um parente, ou um amigo, ou um conhecido, ou um vizinho. Perderam alguns. Perderam alguém. 7% para mim é um número muito grande, gente. Eu não sei se todos nós sabemos lidar com a perda. Eu tenho muita dificuldade com ela. E nesta pandemia eu tive a infelicidade de perder um colega de cavalgadas, de perder um colega de trabalho e de perder uma tia muito querida. Os 3 para a Covid. É duro lidar com a perda. E eu repito, eu não sou mais criança. E ainda assim eu sinto uma dor que só sabe o que é quem já sentiu alguma vez. É uma dor aguda, muito intensa, mas que você não sabe onde está doendo. É a dor da perda, a dor da partida. A primeira vez que eu senti isso foi quando meu pai faleceu. E eu senti isso novamente. Isso mexe com o emocional da gente. Isso mexe com o equilíbrio. Agora, se eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso com vocês, por exemplo,
de dizer o quanto isso me marcou, o quanto foi difícil, quanto não é fácil superar essas perdas, o quanto essas pessoas fazem falta, eu passo a lidar um pouco melhor com essa dor. Olha que beleza. Falar sobre a dor, só isso, já diminui a intensidade dela. Agora, se eu não posso falar, eu não tenho com quem falar, eu sou calado e eu não consigo expressar meus sentimentos, minhas emoções, minhas dores, fica difícil. Vocês viram no depoimento daquela menininha, falar sobre o sentimento, sobre o medo, sobre a raiva, sobre o nojo, né? E se você reparou, os sentimentos que ela citou são trabalhados por nós no programa Pleno, mas são exatamente aqueles sentimentos que estão expostos naquele filme da Pixar. Maravilhoso. Divertidamente. Divertidamente. Tarefa de casa. Todos os pais, obrigatoriamente, têm que assistir com os filhos divertidamente. E comentar depois. É obrigatório, gente. A gente tira daquele filme conteúdos maravilhosos. E ao contrário do que a maioria pensa, aquilo não é só para criança não, viu? Aquele filme tem um conteúdo extremamente complexo e profundo da psicologia. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de competência socioemocional. É isso. E a gente está falando de o quanto isso traz de benefício, né? Que acho que é legal a gente estar trazendo aqui também. Então, muitas vezes a gente fala dos nossos filhos, dos nossos alunos, o quanto é importante a gente desenvolver isso nele, mas se a gente trouxer para o nosso dia a dia e para a nossa vida, entrando um pouco também na questão profissional, por exemplo, a gente já tem, né, dados aí de profissões que não vão deixar de existir, dando lugares às outras que a gente nem imagina, né, que vão existir. Então, por exemplo, a profissão de youtuber, eu costumo muito me questionar, né, eu nunca imaginei que seria uma profissão, e hoje é uma profissão, né, muito bem paga, por sinal. Então, são esses desafios também que nós, adultos, precisamos enfrentar. Então, como que a gente lida com essas questões de uma mudança tão brusca, né, de uma mudança tão rápida na nossa vida? Então, como que a gente se prepara também? A questão da aprendizagem socioemocional, uma vez que a gente impacta os nossos filhos, os nossos alunos, ela também impacta as nossas famílias, né? O exercício que a gente pode fazer aqui agora é no sentido de imaginar daqui a alguns anos o que você acha que está fazendo da sua vida. Você acha que você continuaria nessa profissão? Se a sua profissão ainda vai existir? Então, acho que são algumas das reflexões que a gente precisa ter, né, professor? E pensar também como que a gente se prepara para isso, né, com esses medos e incertezas, que lidar com a nossa inteligência emocional, né? Algo tão necessário nos dias de hoje, já tão antes, mas nos dias de hoje também. O professor Vanks é um dos caras que sabe lidar muito com a questão da educação. E os resultados que ele tem alcançado são espetaculares. A gente sabe que na região, em primeiro lugar em vestibular, em Enem, tudo. A escola é uma escola de referência, uma escola que não perde em qualidade para nenhuma de capital. E eu tenho a felicidade de conhecer todas as boas escolas do Brasil, ou quase todas. E eu faço isso por dever de ofício. É o meu trabalho, é a minha obrigação. E eu lhe digo com convicção e sem medo de errar. Não vejo nenhuma outra que tenha uma qualidade pedagógica a maior. Eventualmente tem uma piscina, um campo de futebol, uma coisa ou outra de estrutura física. Mas o Vanks, ele é diferenciado na relação. Só que precisamos ir mais longe. Por quê, gente? Porque aprender matemática, geografia, história, português, etc., é muito importante. Isso nos favorece a passar nos vestibulares, no Enem, nos concursos. Mas isso não é garantia de uma vida boa. Existem diversos estudos que apontam que pessoas que têm um alto conteúdo, um alto conhecimento, não necessariamente são pessoas que têm uma vida boa. Em contrapartida, pessoas que conhecem a si mesmos, pessoas capazes de empatizar e de se cuidarem, pessoas capazes de colaborarem, pessoas que são autônomas e gestoras de si mesmos, por exemplo, pessoas que são resilientes, e essas são só algumas das competências socioemocionais, são pessoas que, na imensa maioria das vezes, têm uma qualidade de vida muito acima da média. Até porque a Lilian falou agora há pouco,
que nós não sabemos exatamente quais serão as profissões do futuro. E ela citou a de youtuber. E numa das empresas em que eu trabalho, um dos profissionais mais bem pagos hoje se chama analista de rede social. Diabo é isso. É um cara que passa o dia todinho ligado em Facebook, YouTube, e TikTok, etc. Pesquisando, analisando e divulgando projetos e conteúdos das empresas. Ganha bem pra caramba. Quem imaginava que isso poderia acontecer? Falando para o meu filho, ele diz, pai, é isso que eu quero ser. Mas a vida é muito mais do que trabalho. A vida é muito mais do que salário. A vida é muito mais do que boletos. Nós temos que ter uma vida boa, com qualidade. E aí, para que isso aconteça, eu tenho que conhecer cada vez mais a mim, aos outros. Socioemocional. Professor Van, o que o senhor acha disso? Sem essa relação não dá para manter nenhum tipo de estrutura em pé. Eu, durante esses anos como educador, já são 35 anos, mas como gestor de escolas, nós já estamos no 11º ano. Então, a nossa preocupação, antes de contar com a minha filha me ajudando na parte administrativa, eu, além de dar as aulas e ser diretor, eu ainda fazia a parte administrativa, eu era um gestor meramente técnico. E hoje, qual é o desafio nesse momento que a gente vive, desse conhecimento, né? A gente precisa ser um gestor de nossos impulsos, das nossas angústias, gestor dos nossos estresses. Não ser fonte do estresse nem da angústia do outro. E isso tem muito na relação, nesse processo de ensino-aprendizagem. Os professores, eles procuram, e quando conseguem ser o porto seguro dos alunos, eles administram o estresse, a angústia do seu público, que são seus alunos. E essa condição, ela tem que ser repassada para a família, que, por sua vez, em função das suas inúmeras dificuldades e obrigações, muitas oportunidades, o tempo ou as prioridades, elas ficam, vamos dizer assim, embaladas num só pacote, e isso também é uma referência que a gente não pode deixar de citar, e aí a gente precisa virar um gestor de relações, um gestor de impulsos, de estresses e de angústias, nossos e dos nossos alunos. É assim que a gente tenta enxergar isso. Por exemplo, na nossa escola, as nossas reuniões, se você conversar com os pais e com os professores, as nossas reuniões de bimestre nunca foram para entregar boletins e dizer o seu filho está bem ou o seu filho não está bem. Isso a gente faz no dia a dia, nas nossas plataformas. Todos os encontros que nós temos oportunidade de conversar com os nossos pais é tentando passar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento no tocante à educação de sentimentos. Porque a gente se preocupa muito em fazer a higiene da roupa, das sandálias, dos produtos que vieram do mercado. A gente precisa fazer a higiene da nossa mente, porque senão a gente não aguenta o tranco. Professor, a gente até faz higiene do corpo também. Acredito que todos nós tomamos banho 2 ou 3 vezes por dia. Mas a imensa maioria de nós não lembra da higiene mental, da saúde emocional. E isso faz com que a gente pague um preço muito caro, tá? Só para ser mais evidente, e aí, indo aos dados, eu acho importante trabalhar com dados, porque eles trazem, tá, o real. Gente, aqui no Ceará, infelizmente, eu digo isso com pesar, nós temos a infelicidade de ter todos os dias 2 jovens que se suicidam, 2 jovens que retiram a própria vida, por dia. No Brasil, são 32 pessoas todos os dias. Isso é muito triste, gente. E isso é consequência de uma dor imensa, provocada por uma doença que não é culpa deles, que não é uma tentativa de chamar atenção, que não é uma frescura, que não é falta de Deus, e não é nada disso que muita gente fala. Essa doença se chama depressão. É uma doença. Ela chega, se instala, e ela traz muitas consequências. Agora, a depressão, quase sempre, tem um conteúdo emocional presente, ela tem algumas questões de ordem genética, mas ela também tem a ver com como eu me dou conta de mim mesmo. E essas 32 mortes que acontecem todos os dias
elas poderiam ser evitadas. Porque depressão pode ser prevenida, pode ser tratada e pode ser curada. E para que isso aconteça, o melhor caminho é a prevenção. Todos nós já ouvimos aquela frase que diz: é melhor prevenir do que remediar. E a melhor prevenção das doenças emocionais, e são muitas, é educação socioemocional. Dos alunos, dos pais e dos professores. E aí, para ficar mais claro, eu sou psicólogo por graduação. Sou psicopedagogo por pós-graduação. E a minha dissertação de mestrado, e é apaixonante, é sobre o impacto da implantação de um programa socioemocional nas escolas do Brasil. E o professor Vanks disse agora há pouco, falou sobre os professores. A grande dificuldade que nós temos observado é que não basta trabalhar só com o aluno. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Nós temos que trabalhar também com o professor. E, curiosamente, na minha pesquisa, eu pesquisei a matriz curricular de muitos cursos de pedagogia e de licenciatura, que são cursos de formação de professor. Eu não vi nenhum que tivesse uma disciplina explícita de socioemocional. Mas, além do aluno, do professor, do pai. Eu espero que aí bem menos. Mas aqui em Fortaleza, nós temos muito pais desesperados, perdidos, sem saber o que fazer com os filhos. Um pai chegou para mim anteontem e disse: professor, mas o meu filho está muito cansado. Eu estou muito cansado. A gente já não está mais nem aí para essas questões de distanciamento, de máscara, de lavar as mãos. Eu digo: poxa, estamos cansados. Os pais estão cansados, os professores estão muito mais, mas estamos indo adiante. Só que o vírus não cansa. Ele não desistiu de nós. Convém a gente manter todas as medidas, mas atentar, para além da saúde do corpo, para a saúde emocional. Esta me preocupa muito. Essa é a segunda grande preocupação da Organização Mundial de Saúde. Lili. Com certeza. E eu queria até pedir a participação de quem está aqui com a gente. A gente tem bastante gente participando desse momento. Queria que vocês mandassem perguntas aqui para a gente poder dialogar junto sobre isso, né? Então, a gente está falando sobre como o que está acontecendo, como que a gente está se sentindo, o que é essa questão da aprendizagem socioemocional, os impactos que a gente sabe que existe, a importância da gente cuidar da nossa saúde mental também, principalmente, né? Além do corpo, mas a questão da saúde mental. E eu queria trazer aqui também, falando em dados, sobre quais são esses resultados, né? Quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, porque é importante a gente lidar e trabalhar isso desde cedo, né? Existem pesquisas há muitos anos já feitas com pessoas que passaram pelo processo desde cedo, né? De terem aí dentro das suas escolas, né, dentro do seu ensino, essa disciplina de socioemocional, a disciplina de cuidar realmente das emoções. E os resultados ao longo dos anos são pessoas que tomaram melhores decisões, né? Então, resultados, inclusive, não só profissionais, mas de vida, né? Resultados numa tomada de decisão melhor, escolheram os caminhos mais certos, como se dizem, né? Resultados, inclusive, também de notas, né? Ali de percentuais de melhora nas provas. Então, quando a gente fala muitas vezes que a gente desenvolve o nosso aluno dentro da escola através da parte cognitiva, muitas vezes todos nós aqui, acredito que passamos por isso ali na faculdade, onde deu um determinado branco numa prova por conta da nossa ansiedade, do nosso medo. Então, as emoções, né, e sentimentos, elas estão com a gente desde quando a gente nasce até o fim da nossa vida. A diferença aqui é como que a gente lida com elas e usa elas ao nosso favor durante essa caminhada, né, professora? Então, acho que é muito disso também. Então, quais são esses resultados? O que isso delibera na nossa vida, né? Como sendo um fator importante aí de cuidar da saúde mental também. É um fato, e nós conhecemos, cada um de nós, no nosso contexto, amigos, familiares, ou quem quer que seja, pessoas que são altamente preparadas. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um conteúdo, um cabedal de conhecimento gigantesco, tá? Essa pessoa se preparou muito, muito, muito para as provas do Enem. Só que há 5 anos que ela faz e não consegue passar. Curioso, né? Ela estudou nas melhores escolas aqui de Fortaleza, inclusive na mesma escola que o professor Vanks estudou. Ela realmente se dedica ao estudo,
ela fica atenta à sala de aula, mas na hora que ela vai para a avaliação, aí ela se desequilibra emocionalmente. Isso acontece também, por exemplo, quando uma pessoa vai para a entrevista de emprego. Por melhor qualificada que seja ela, por mais idiomas que ela seja capaz de falar, se ela não tiver equilíbrio emocional, ela se desmonta. E exemplos como esse a gente conta aos montes. E aí, repetindo, aprender as disciplinas do currículo escolar é muito importante. Mas é muito mais importante aprender a ser feliz. E olha que curioso, é possível aprender a ser feliz. Aprender a ter uma vida boa, uma vida plena, a ter um bem-estar emocional. E com um bem-estar emocional, provavelmente eu terei um bem-estar físico e intelectual. Olha que coisa bacana. Agora, para comprovar isso, para constatar que isso realmente acontece, que não é da boca para fora, eu queria que a Dani mostrasse aí um outro vídeo que é espetacular, tá? E aí, nesse outro vídeo, vocês vão ver outro aluno, desta vez uma mocinha, já adolescente. E ela fala do impacto e da importância da competência socioemocional na vida dela, da aprendizagem. Isso é extraordinário. Dani, tu consegue? Fala galera do Seban, tudo bem com vocês? Aqui é a Hannah do 2º ano A e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu tô achando do socioemocional, que é a nova disciplina da escola. Então, eu acho que tá sendo incrível, porque a nossa vida toda a gente aprendeu sobre várias áreas do conhecimento que a gente ia ter que usar na nossa vida, só que uma das coisas mais importantes, que é os nossos sentimentos, como a gente se sente, como a gente vê as coisas, isso era raro, a gente nunca foi de aprender isso, então eu acho que essa disciplina ela vem para revolucionar essa área da educação e tanto da vida dos jovens, e eu acho que ela tem um papel incrível na nossa vida. Então, eu super tô adorando e eu acho que foi maravilhoso e eu acho que vai fazer muita diferença na escola, realmente na vida das pessoas. Obrigada e até a próxima! Linda ela, né? Linda, 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 encantadora. Muito provavelmente será uma adulta bem mais equilibrada e provavelmente mais feliz. Agora sim, gente, esta menina, ela está assistindo aulas do programa Pleno. Ótimo, muito bacana. Mas é importante deixar claro que todos os professores, independentemente da disciplina que lecionem, hoje eles têm a obrigação de desenvolver no aluno, além do aprendizado do conteúdo, as competências socioemocionais. E aí eu vou repeti-las. Principalmente, autogestão. Eu acho... Será que o professor caiu aqui a conexão? Fui eu? Do Raisson. Professor? Acho que caiu. É os nossos interféries aí do digital, né? Acontece. Vamos ver aqui se ele caiu, mas acho que ele já está voltando. Acho que a gente pode até indo dando sequência aqui também. Eu queria até aproveitar enquanto o professor está voltando aqui para a gente, o pessoal que estava bem participativo, né, professor Vanks? Acho que o pessoal está bem quietinho aqui no chat com a gente agora. Eu queria mandar um abraço aqui para a professora Eliane, que está aqui, o Antônio. Nos reinventamos, ela colocou, que bacana. O professor Carlos, que está lá no Rio de Janeiro, estou vendo ele aqui. Olha. O Roberto, obrigado, Roberto, pela presença. Olha, tem a Dani, nossa supervisora. Uhum. Já falamos com a Penélope, com a Ivone, com a Cris, com a Sandra, minha companheira de muitos anos. O professor com o Cícero, obrigado pela visita. O professor Carlos Marques colocou que não é apenas dono, diretor e professor, um grande amigo e ainda canta Zé Ramalho. Isso é muito importante. Isso aí é conversa dele. Obrigada por compartilhar, professor Carlos. Obrigada por compartilhar. Para poder incentivar os meninos. Sim, sim. Professor, voltamos aqui, viu? Professor, desculpa, gente, eu caí. Me perdoem. Tá? E aí isso me evoca uma outra grande competência socioemocional que alguns de vocês já manifestaram, que é a resiliência. Em tempos de internet, a gente cai muito, né?
Nem sempre as redes são estáveis. Aí o que a gente faz? A gente levanta de novo. Aí cai depois. E aí levanta de novo. E quantas vezes isso aconteceu nas aulas online? N vezes. N vezes. Na vida da gente, semelhantemente. A gente cai. E aí depois, levanta. E aí depois, cai de novo. E na sequência, levanta. E aí, como bem lembram os antigos, tá? O homem de moral reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Só as pessoas emocionalmente mais competentes serão capazes disso. Mas atenção, hoje o que a gente vê são meninas que brigam com o namoradinho e tentam suicídio. São rapazes que não conseguem aprovação no colégio e cometem automutilação. São crianças extremamente fragilizadas, emocionalmente, com todo respeito, incompetentes. E isso vai trazer consequências muito ruins na vida adulta. Não sei se viram agora há pouco, saiu no jornal, um empresário que lá em São Paulo estava xingando, agredindo um manobrista, porque ele tinha parado no lugar errado, no lugar em cima da calçada do restaurante, e o manobrista gentilmente chegou para ele perguntando se ele poderia tirar o carro, ou se ele mesmo, o manobrista, poderia tirá-lo. Ele xingou o manobrista de tudo que é nome do mundo e ameaçou de morte. Gente, que pessoa comprometida, gente. E como esses, nós vimos nos últimos dias vários episódios. Isso é preocupante. Lilian, quando nós nos aproximamos do programa Pleno, aquilo que o programa Pleno traz no tocante a essas relações de aprendizagem socioemocional, sem falsa modéstia, a nossa equipe ela já desenvolve isso há muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida de que o DNA da nossa escola tem muito a ver com o programa Pleno, com a aprendizagem socioemocional, com esse aspecto do cuidado e do zelo com a higiene mental. A gente sempre se preocupou, os nossos professores, indistintamente, trabalham nesse sentido, e eu acho que a gente tem que continuar nessa linha, a gente precisa mostrar aos pais essa necessidade, precisamos muito cuidar da nossa saúde mental, e isso pode fazer plenamente, dentro de algumas situações. Eu costumo muito pedir aos meninos, no final de minhas aulas, aqui alguns alunos estão presentes no chat, eu falo assim para eles, olha, quando você tiver um tempo, assista um bom filme, escute boas músicas, leia um bom livro, que você já vai conseguir melhorar muito essa relação. O professor Francisco estava citando ali no chat a respeito do aspecto que ele aborda na parte de filosofia, né? Aí eu me lembrei também nos meus bancos escolares, quando a gente falava de Delfos, né, Francisco, na antiga Grécia, que nós tínhamos lá, na homenagem feita ao deus Apolo, né, conhece a ti mesmo. Essa frase é muito antiga e, ao mesmo tempo, muito recente. Professor Vanks, olha que curioso, conhece a ti mesmo, tá? A 8ª competência da base curricular é autoconhecimento e autocuidado. Gente, é impressionante como a história ela é extremamente contemporânea, tá? E aí, professor, parabéns pela citação. Agora sim, eu sei que o Colégio Vanks faz tudo isso, mas eu sei não é por acaso, não. Eu sei porque o professor Vanks é assim, eu já assisti a aula sua, não sei se você se lembra, eu assisti uma aula sua de cursinho, naquele dia que eu fui fazer uma palestra para os pais, tá? Aí antes da palestra você estava dando aula na sala ao lado, uma zoada mais medonha do mundo, eu digo, peraí que eu vou ver que negócio é esse. Eu fiquei lá no cantinho. Gente, é impressionante. E aí a consequência disso é que o aluno empatiza. O aluno se torna sereno. Ele não se sente ameaçado ou agredido. Ele é capaz de se sentir bem. E aí ele vai aprendendo muito mais. Essa é a filosofia. A Penélope Santos disse uma coisa bem bacana. Coloca, por favor, aí pra gente. Olha que coisa extraordinária. Penélope, parabéns. Penélope falou, precisamos cuidar da nossa saúde mental para depois nos aventurarmos a ajudar os outros. Que coisa espetacular, de uma sabedoria profunda. E aí, Penélope, se você me permite, eu queria fazer uma metáfora, que ouvi várias vezes, mas poucas vezes me dei conta dela. Todas as vezes que a gente vai fazer um voo, um avião, quando ele está taxiando e vai decolar, antes disso, a comissária de bordo diz, se acontecer algum problema,
máscaras cairão. Coloque a máscara primeiro em você. Só depois, ajude outras pessoas. Olha que coisa bacana. E tem tudo a ver com sua afirmação. E aí é que está a grande questão. Nós precisamos educar o aluno, mas isso não é suficiente. Nós precisamos educar emocionalmente o professor. Mas isso também não é suficiente. Nós precisamos educar também os pais. E aí é que está a grande questão, tá? Porque nenhum de nós foi preparado para ser pai, foi? Eu tenho 3 aqui. Ô bicho, para dar trabalho, meu Deus do céu, me tira o juízo, gasta um dinheiro desgraçado, tira a noite de sono. Meu filho mais velho saiu agora, disse, pai, já vou. Eu disse, vai pra onde? Não, eu vou sair com os amigos. E tu volta que hora? Eu não sai não. Eu disse, como assim, porra? Aí eu vou ficar a noite todinha sem dormir? Como assim? Ele perguntou. Por que tu precisa ficar sem dormir? Gente, ele tem 25 anos de idade. É triste, né? Mas a gente cria os filhos para tê-los sempre debaixo das asas. E por causa disso, a gente tira deles 2 questões muito importantes, que estão previstas na BNCC. Uma é a competência 7, autogestão. E a outra é a competência 10, autonomia. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que diminuir a minha ansiedade. Eu tenho que me tranquilizar. Eu tenho que ser um pouco mais seguro. E aí, fazendo tudo isso comigo, fatalmente eu vou transmitir para ele. E aí, provavelmente, eu serei um pai melhor e ele um filho melhor. Parabéns, Penélope. E acho que tem um comentário aqui também muito, muito bacana. A gente pediu a participação, o pessoal tá bem ativo, gostei aqui, ó. O Juarez Dornelles, acho que dá para colocar aqui também, colocou que educar o intelecto e as emoções realmente é muito importante. Juarez, muito obrigada pelo teu comentário. Com certeza, acho que é um pouquinho do que a gente está trazendo aqui, a gente até está partindo, professores, já para uma reta final aqui desse nosso papo, que está começando, fica bom, né? A gente começa a falar, e aqui a conversa vai longe, se deixar. Só que a gente sabe também que tem muita gente aí que pode estar cansado, mas a gente não quer se alongar muito, não. Mas eu queria que o professor trouxesse uma pergunta que ele sempre faz. Eu queria puxar, professor Raisson, que é a questão desse momento maravilhoso que a gente está vivendo aqui com vocês. A gente queria saber pelo que vocês são gratos hoje. Pelo que você é grato hoje. Professora Linha, eu queria só dar uma reforçada no que o Juarez falou. Coloca aí de novo, Juarez. Olha que coisa, gente. Juarez, você disse textualmente, educar o intelecto e as emoções realmente é muito importante. Agora, Juarez, num conflito de interesse, numa briga entre intelecto e emoções, quem vai ganhar? Sabe quem? Invariavelmente, em todos os contextos, em todas as condições, as emoções. As emoções sempre vão se sobressair. E aí as emoções negativas vão embotar todo o nosso intelecto, elas vão comprometer todo o nosso intelecto, elas vão esvair toda a nossa aprendizagem. E aí, é por esse motivo que muitos especialistas em aprendizagem, educação e psicologia dizem hoje que a aprendizagem emocional é mais importante do que o intelecto. Eu, particularmente, concordo. Agora, eu quero sugerir um livro para vocês. Estou pegando aqui em cima na minha prateleira. Nome dele. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu imagino que vocês já o tenham visto, muitos provavelmente já o leram, e é um livro espetacular. Tem muitos livros que tratam do assunto, mas alguns são meio chatos, de difícil leitura, muito técnicos, uns termos esquisitos da psicologia, e aí a gente perde a vontade. Esse não. Esse é um livro prazeroso, gostoso, agradável, que você vê rapidinho, tá? E ele traz uma coisa extraordinária. Ele fala de um ramo da psicologia, denominado recentemente, criado recentemente, que se chama psicologia positiva. E ela propõe, a psicologia positiva, que a gente tenha um olhar sobre o positivo. Que a gente veja a vida de uma forma positiva. Que a gente repare nas coisas boas que acontecem. Ao contrário do que a imensa maioria de nós faz. Quase sempre a gente só vê o copo meio vazio. A gente nunca vê
quando ele está meio cheio ou todo cheio. A gente sabe que se fizer 99%, mas aquele 1% não foi feito, é para ele que a gente vai olhar. Aconteceram 99 coisas muito legais, mas uma foi muito ruim. E aí a gente vai sempre, invariavelmente, ver o mal feito, ver o negativo, ver o ruim. Uma pessoa estava falando comigo, ontem mesmo, disse que a imensa maioria das pessoas são más. Não são, gente. Não são. Dizem alguns especialistas que, no máximo, 10% das pessoas no mundo são más, são ruins, porque tem gente ruim. Agora, elas fazem tanta maldade e aí a mídia, ela dá foco. Assiste um jornal, qualquer que seja ele, só vai ter morte, assalto, violência, crime, homicídio, feminicídio, etc. E aí, por isso, as nossas crianças acabam sendo condicionadas a verem a parte ruim, a parte angustiante, a parte má. E muitas vezes elas não conseguem ninguém para conversar sobre isso. E muitas vezes os pais, tentando proteger os filhos, não comentam. Acham-se que se não falarem nada, se fizerem de conta que nada aconteceu, a criança não vai perceber, não vai ser influenciada. Pelo contrário, ela vai se sentir mais angustiada e mais insegura, porque nem o pai e a mãe dela são capazes de falar sobre as coisas que mais a machucam e que mais dói. O fato é que no livro que comentei, ele diz que existem 4 passos que são bem importantes na busca da felicidade. E aí o professor de filosofia que disse há pouco, tá? Aristóteles disse que o propósito da humanidade é buscar a felicidade. Muito bacana isso. Mas o que o Shawn Achor fala no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz é que existem 4 passos que são bem importantes. O primeiro deles é você ter uma boa rede social. E quando eu falo de rede social, eu não estou falando de Facebook, Instagram e TikTok. Pelo contrário, quanto menos você usar essas ferramentas, provavelmente você será mais equilibrado, mais feliz e terá uma vida melhor. Quanto menos, tá? E se você tiver dúvida, assiste no Netflix aquele filme que fala sobre as redes sociais. Tá claro? Netflix, é só pesquisar lá. A rede, quando eu falo rede, é rede de relacionamento. É rede de amigos, é rede familiar, é rede de colegas da escola. É gente do lado de gente. Gente boa com quem você possa contar. A melhor coisa do mundo é ter com quem contar. A segunda etapa na busca da felicidade, citada no livro, é fazer exercício. Olha que coisa linda. Fazer atividade física, notadamente atividade aeróbica. E eu não sei vocês, mas 6 horas da manhã, quando eu penso em me levantar para fazer uma caminhada, dá uma preguiça mais desgraçada do mundo. Chega, dói no meu juízo. Ainda assim, eu levanto. É duro, gente. É muito duro sair de casa. Mas quando eu volto, e eu imagino que quem faz isso sabe, eu já volto mais disposto. Porque o exercício físico libera no nosso cérebro substâncias químicas, como dopamina, serotonina, ocitocina, que são substâncias que dão a sensação de prazer, de bem-estar. Então, repetindo, tenha amigos e tenha com quem contar. Se exercite. Medite. E meditar, para isso, não precisa ir para o Tibete, nem para cima de uma montanha, nem precisa virar monge. É só refletir sobre a vida. É se dar conta. O que foi que eu fiz hoje? O que é que eu estou sentindo? Como é que eu estou? Isso tudo vai levar você a se conhecer mais. E por fim, quarto, gente. Quarto, olha que lindo. Desenvolver a gratidão. Ser grato. E ele textualmente diz no livro, isso depois de 20 anos de pesquisa, que as pessoas que são mais gratas são mais felizes. Ah, mas eu vou ser grato porque no meio dessa pandemia? Seja grato porque você está respirando. Ah, mas eu vou ser grato por quê? Porque a gente tem esse governo. Seja grato porque você tem o que comer. Ah, mas aí você tem 3 milhões de motivos para justificar não gratitude. Encontre 1, 2, 3 ou 4 para que todos os dias você possa agradecer. Eu acho que é por aí. A Cristiane Oliveira já trouxe um motivo aqui, acho que a gente podia até puxar para contar sobre o que ela é grata. Ela colocou aqui para gente. Eu sou grata por ser capaz, depois de passar por todos esses turbilhões de emoções, conseguir aprender algo novo cada vez mais. Então, acho que um pouquinho desse resultado já, né, que o professor trouxe aí, desses 4 passos em busca da felicidade,
E acho que se Parabéns, colocasse Cristiane. mais, seria legal. Eu queria até puxar também o professor Vanks agora nessa reta final, pelo que ele é grato hoje. Se ele puder compartilhar com a gente. Eu costumo falar que ter amizade é um grande tesouro, né? Eu vou lá no Facebook, eu tenho lá registrado 5.000 amigos. Infelizmente, isso é utópico, eu não tenho 5.000 amigos. Eu poderia destacar como amigos aqueles que realmente podem ser adjetivados dessa forma. Mas isso não significa dizer que a gente fique triste porque tem poucos. As amizades, elas são saudáveis independente da quantidade. A gente, importante, às vezes, a gente tem um amigo e resolve tudo para nós, é o nosso porto seguro. Dentro dessa percepção, eu acho que a gente tem que aprender a fazer boas escolhas. O livre-arbítrio que a gente tem nas escolhas, ele é fundamental na nossa vida. Eu procuro sempre pautar a minha vida nesse sentido. Quando, por exemplo, eu converso com a Dani para contratar um professor, eu deixo muito o meu intuito, o meu instinto falar mais alto, né? Eu erro algumas vezes, mas a maioria das vezes eu consigo ser muito feliz no identificar as pessoas. Quanto à fórmula de ser feliz, infelizmente nós não temos uma fórmula de ser feliz, né? O que pode me deixar feliz pode ser alguma coisa que para você não sirva, mas a gente tem que aprender pelo menos uma realidade, alguma coisa que ela é fatal de ser colocada em prática, que a gente tem que procurar ser feliz nas coisas pequenas, porque quando a gente procura ser feliz em coisas grandes, a gente sofre muita angústia, muita decepção. Grandes momentos a gente vai contar na ponta dos dedos, né? Casamento, formatura do filho, pós-graduação ou coisa parecida. Fora isso, a gente tem que aproveitar as nossas coisas pequenas, porque elas, no contexto da nossa existência, que nos trazem essa felicidade. E eu aproveito a oportunidade para, junto com os nossos professores, os pais que estão aqui presentes, vamos procurar mais ser habilidosos nos nossos relacionamentos, né? Essa sociedade que está enferma hoje, cheia de polarização, as discussões por coisas fúteis, né? Tem uma frase do Leandro Carnal que ele fala que não devemos tocar tambores para os loucos que eles dançam. Quando alguém quiser discutir com você, não entre nessa celeuma, não faça da sua condição combustível para uma fogueira que não merece ficar acesa. Se afaste, seja inteligente, o silêncio conta muito. E eu costumo muito citar quando converso com os meus pais, né, com aqueles que me visitam, independente da crença de cada um, e a nossa escola tem das mais diversas, tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz que quando a gente for na hora de dormir, façamos a contabilidade do nosso dia, né, vamos ver o que é que a gente fez de certo, repeti-lo no dia seguinte e evitar os erros que foram cometidos ao longo do dia. Agradecer imensamente aqui a presença de vocês, que abrilhantaram essa noite, eu aprendi muito com vocês, eu sou muito grato. Mais uma vez, exteriorizo aqui a minha gratidão com os meus verdadeiros amigos, que são os meus professores. Esses são grandes amigos. Parabéns, professor. Dani, coloca só a última citação aí da Sandra Oliveira. Olha que coisa bacana. Sempre temos motivos para sermos gratos. Pela vida, pela família, pelo trabalho, por estarmos aqui, sempre aprendendo. E por sempre poder aprender, reaprender, mudar de atitude. Dani, isso é profundo, isso é sabedoria, tá? Mas assim, verdadeiramente, poucas pessoas são capazes de perceber isso. Especialmente porque a gente joga no outro a responsabilidade pela nossa felicidade. É muito comum a gente ver um casamento, o noivo chegar para a noiva e diz, eu vou te fazer feliz. Como assim? Ninguém faz o outro feliz. Ou a noiva chega para o noivo e pergunta, você vai me fazer feliz? Como assim? Ninguém tem essa capacidade. A felicidade ela é única, exclusiva e diferente. O professor Vanks foi muito próprio quando disse isso. Agora, os passos que eu citei agora há pouco são coisas que podem nos ajudar. E realmente, professor Vanks, a gente nunca pode associar a felicidade a uma grande conquista. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai querer uma maior ainda. E depois, uma outra. Isso não tem fim, tá? A felicidade está realmente nas coisas pequenas. Especialmente no autoconhecimento. Na aceitação dos seus limites, das suas possibilidades. De quem você é. E poder cuidar de si mesmo. A minha felicidade hoje está sendo cuidar de mim mesmo. Porque eu passei a vida toda cuidando de todo mundo. E eu descobri recentemente que eu estou cheio de mazela, cheio de doenças, que eu nem me dava conta. Como é que eu vou colocar a máscara no outro, se antes eu não coloquei em mim mesmo? Estou me cuidando,
estou me tratando, estou fazendo psicoterapia, recomendo para todo mundo, gente. Espetáculo, espetáculo. Investimento em qualidade de vida. Estou indo a um psiquiatra de vez em quando, muito bom, gente. Aí talvez alguém pergunte, mas eu não sou nem doido, tu é doido, é? Doido é quem não faz o autocuidado. Doido é quem não busca a serenidade, a tranquilidade. Além de doido, é ignorante. E o que nós queremos é que tudo isso aconteça nas vidas dos nossos filhos e dos nossos alunos. E que isso tudo seja trabalhado em todas as salas de aulas. Mas, se possível, em especial, no momento de plenitude, um momento pleno, um horário específico para a gente tratar só sobre isso. E provavelmente nossos filhos e alunos serão mais felizes. Muito obrigado, Helenice, muito obrigado, Dina, muito obrigado, Cristiane, Daniane, sou muito grato também por todos vocês, obrigado, professora Lilian, professora Daniel. Obrigada a todos, gente. Eu sou muito grata à atenção de todos vocês, né? Hoje tão disputada a nossa atenção, então esse tempo que vocês tiraram para estar aqui conosco foi muito importante para mim e está sendo muito importante estar junto com vocês. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Sou grata por esse dia, por esse momento. Professor Vanks, por ter aceito o nosso convite, né? E por ter aberto aí as conexões, né? As portas aí do Vanks, para que a gente pudesse estar falando com as suas famílias, com seus pais, com seus professores, e que eu tive a oportunidade de também estar juntos com eles aí em alguns momentos. Muito obrigada. Gratidão por esse dia. Beijo, Lohine. Até logo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, bom final de semana a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Sejam felizes.